2017. Ano da Palavra. Se você tem perguntas sobre a fé, sobre a vida, sobre Deus, conheça a Bíblia The Way, O Caminho. Uma Bíblia em linguagem atual que veio para dizer que não tem nada de errado em fazer perguntas, ter dúvidas e em debater. Mas a The Way é mais que uma Bíblia de papel. Ela está presente no cyberespaço. Por toda a Bíblia há links e QR Codes de vídeos e estudos extras para você continuar no caminho, tanto no mundo real quanto no virtual. Venha para o caminho, conecte-se a The Way, uma obra com a qualidade CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 4. O cristão diante da pobreza e da desigualdade social. A paz do Senhor, querido professor, professora da Escola Dominical. Estamos chegando à quarta lição do nosso trimestre. Eu espero que as lições passadas tenham sido boas lições para os teus alunos, que tenham sido aulas proveitosas, aulas abençoadas, que tenham enriquecido a vida deles espiritualmente, socialmente falando. Eu queria lembrá-los que, além do conteúdo da nossa lição, eu publiquei o livro Seguidores de Cristo, Testemunhando numa Sociedade em Ruínas. É um livro de apoio, ele complementa a lição. Além do conteúdo que consta na revista, eu trago aqui no livro conteúdo adicional, com uma vasta bibliografia, que certamente vai te ajudar para que você tenha aulas melhores, com um conteúdo abrangente para os seus alunos. Na lição que nós estudaremos hoje, o título é O Cristão diante da Pobreza e da Desigualdade Social. Mais um grave problema social, assim como o problema da fome, a desigualdade social e a pobreza são graves problemas que imperam na nossa sociedade em ruínas. Com relação a esse assunto, precisamos lembrar o conceito de pobre e o conceito de desigualdade social. Pobre, de acordo com uma definição econômica, é aquele que não recebe o mínimo para sua própria subsistência. Ou seja, ele ou não ganha ou ganha muito pouco para manter as suas necessidades vitais básicas. Esse é o conceito do pobre. Segundo o Banco Mundial, ele estima que quando uma pessoa recebe menos de 1,9 dólares por dia, essa pessoa é considerada como uma pessoa pobre. E nós sabemos que no mundo atual existem muitas pessoas em condições de pobreza, principalmente em países em desenvolvimento. Inclusive, no Brasil, nós temos muitas cidades que se encontram nessa situação. O outro conceito que é importante que você esclareça para os seus alunos é o conceito de desigualdade social. O que é desigualdade social? Quando nós falamos de desigualdade social, nós estamos falando exatamente de diferença de rendas na nossa sociedade. Pessoas que ganham muito e muitos que ganham pouco. E há, portanto, uma diferença, há uma desigualdade. É preciso dizer realmente que existe um certo limite de desigualdade que faz parte da vida em sociedade. O problema é que quando nós temos uma desigualdade social alarmante, aí nós temos uma injustiça, e principalmente uma injustiça social, e vivemos, portanto, em uma sociedade fraturada. Diante desse problema social, nós temos também nas Escrituras ensinamentos que nós podemos extrair, e nós vamos utilizar esses ensinamentos que estão contidos nas Escrituras para tratar desse tema, trazer esse assunto para a reflexão dos seus alunos, para que eles entendam essa problemática a partir da perspectiva cristã e atuem para combater a pobreza e a desigualdade social. Vale dizer que a Bíblia Sagrada contém várias recomendações acerca do cuidado ao pobre e também contra aqueles
que fazem com que exista a desigualdade ou aquilo que nós chamamos de injustiça social. Veja, por exemplo, Provérbios 28, 27 diz o seguinte: o que dá ao pobre não terá necessidade, mas o que esconde os seus olhos terá muitas maldições. Ou seja, aquela pessoa que não se preocupa com o pobre. E além de não se preocupar com o pobre, ele faz de conta com que o pobre não exista. Provérbios 22, 22 diz o seguinte: não roubes ao pobre porque é pobre, e nem atropeles na porta o aflito. Olha só Provérbios 14, 31. O que oprime o pobre insulta aquele que o criou, mas o que se compadece do necessitado o honra. Então, nós vamos encontrar nas Escrituras Sagradas um cuidado para com o pobre, exatamente porque o pobre se encontra numa situação de vulnerabilidade. Nós vamos encontrar isso no Antigo Testamento, no Antigo Israel. Nós vemos a preocupação de Deus com aquele que se encontrava numa situação mais difícil da escala social. Nós vamos ver, por exemplo, a preocupação de Deus com os pobres quando ele estabelece na lei algumas recomendações para o cuidado com essas pessoas. Nós encontramos, por exemplo, a lei da respiga, ou seja, os ricos, na sua atividade de agricultura, ao fazer a colheita do produto daquela agricultura, eles poderiam, na verdade, eles deveriam deixar sobejando parte da lavoura para que os pobres fizessem uso daquele alimento para que eles pudessem utilizar na família dele. Então, nós vamos encontrar vários aspectos no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Nós vamos ver Jesus se preocupando com o pobre, né? Nós vamos ver Jesus andando com os pobres, nós vamos ver Jesus dando conselhos acerca dos pobres. Mas apesar disso, é necessário aqui fazer um parênteses, e eu recomendo que você, como dica, trate desse assunto com os seus alunos. Existe uma teologia que é chamada de teologia da libertação, que não se enquadra naquilo que nós acreditamos dos ensinamentos das Escrituras. Uma coisa é nós nos preocuparmos com o pobre, porque a Bíblia estabelece esse cuidado com o pobre, porque, primeiro, que ele é criatura de Deus, segundo, porque ele se encontra numa situação de vulnerabilidade. O problema é que a teologia da libertação, que é uma teologia de origem católica, ela centraliza a pobreza à ênfase do Evangelho e interpreta a Escritura com base no sofrimento do oprimido. Então, nós não aceitamos a teologia da libertação, porque ela tem como raiz uma teologia que vai se amparar num pensamento marxista e comunista, e isso não se coaduna com aquilo que nós entendemos das Sagradas Escrituras. Nós temos um cuidado para com o pobre, porque Deus ama todas as pessoas de maneira indistinta. Em relação à desigualdade social, é preciso dizer, principalmente nós que somos pentecostais e que acreditamos no dom de profecia, nós vamos encontrar lá no Antigo Testamento Deus usando vários dos seus profetas para que pudessem profetizar contra as injustiças. Nós vamos perceber então que a profecia, Deus utiliza profetas. Me deixa aqui dar alguns exemplos. Nós vamos ver Isaías bradando contra os príncipes da sua época, por não fazerem justiça aos órfãos e também não se importarem com as viúvas. Nós vamos ver isso lá em Isaías capítulo 1, versículo 23. Nós vamos ver Jeremias, ele profetizando contra o rei de Judá, porque ele estava expoliando e oprimindo aqueles que se encontravam em uma situação menos privilegiada. Nós vamos ver Miqueias alçando a voz contra a corrupção dos poderosos, e eles subjugavam o povo naquele contexto. Nós vamos ver aqui Zacarias, lá em Zacarias capítulo 7, versículo 9, ele mostrando piedade e misericórdia para com essas pessoas vulneráveis. Então, o que nós vamos encontrar no Antigo Testamento são várias profecias por parte de profetas levantados por Deus, bradando contra a injustiça social. E se nós acreditamos na profecia
E se nós acreditamos que a profecia é um dom divino, nós precisamos então utilizar de um ponto de vista eminentemente bíblico, a profecia, não a profecia no sentido de dom que as pessoas recebem, especialmente para repassar para alguém uma mensagem da parte de Deus. Mas, como diz um determinado autor, um teólogo cristão e pentecostal norte-americano chamado Amos Young, ele vai dizer que a igreja cristã, ela tem um ofício profético. E se a igreja cristã tem um ofício profético, é papel, é responsabilidade da igreja exatamente profetizar contra a injustiça social na atualidade. Então, quando nós percebemos a existência de injustiça, de pessoas que padecem necessidade na atualidade, nós precisamos nos preocupar com essas pessoas, precisamos demonstrar que temos empatia para com elas e precisamos demonstrar quando há grande desigualdade social que nós precisamos intervir diante dessa realidade social. Mais uma vez, nós vamos encontrar nas Escrituras também algumas recomendações para nós enfrentarmos o problema da pobreza. Primeira coisa com relação ao problema da pobreza, dentro de uma perspectiva cristã, é que o pobre, ele merece cuidado, como eu já mencionei, porque ele é criatura, ele foi criado pelo próprio Deus. E se ele foi criado pelo próprio Deus, nós precisamos amparar as pessoas que se encontram nessa condição. Veja, mas nós vamos também, dentro de uma perspectiva macro, isto é, além do cuidado especial pelas pessoas que se encontram em situação de pobreza, nós podemos extrair das Escrituras alguns princípios, alguns valores que podem direcionar uma economia que pode combater a pobreza e a desigualdade social. Nós vamos encontrar isso nas Escrituras. Como eu mencionei, nós encontramos princípios no Antigo Testamento, mas nós vamos encontrar isso também no Novo Testamento. Isso é interessante para você refletir com os seus alunos. A economia, embora seja considerado um tema secular, nós, como cristãos, podemos contribuir para esse tipo de discussão. O que nós encontramos nas Escrituras? Primeiro, nós vamos perceber a valorização da propriedade privada. Propriedade privada é o direito que cada pessoa tem de ter a sua própria propriedade. Nós vamos encontrar nas Escrituras essa defesa contra a ideia de que somente o governo deve deter todas as propriedades. Algumas pessoas vão dizer que a igreja primitiva, quando se afirma que eles tinham em comum, que eles estavam praticando um comunismo ali, porque, segundo eles, assim a Bíblia diz. Isso é uma visão equivocada do relato bíblico, porque ali não se praticava o comunismo, porque o comunismo pressupõe que as pessoas não mantêm o direito à sua propriedade privada. Mas ali fica evidente que eles doavam aquilo que eles tinham, ou seja, as suas propriedades, por livre e espontânea vontade. Em um regime comunista isso não acontece. O próprio Estado vai lá e pega aquilo que é da pessoa e joga para o próprio Estado e divide entre as demais. Ali nós vamos perceber que não há a intervenção do Estado. As pessoas, compungidas em seus corações pelo Espírito Santo de Deus, tocadas pelo Espírito Santo de Deus, eles distribuíam as suas propriedades àqueles que necessitavam. Então nós vamos encontrar lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 15, princípios que nós vamos extrair o significado ou aplicação da proteção à propriedade privada. A Bíblia também vai nos dar uma forte recomendação condenando aqueles que manipulam a economia. Em que jeito? Através da corrupção, através da opressão ao pobre. Nós vamos ver isso claramente. E no Novo Testamento, inclusive, na Epístola de Tiago, nós vemos lá no capítulo 5 uma declaração forte por parte de Tiago, quando ele diz da seguinte maneira: Eia, pois, agora vós ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas e as vossas vestes estão comidas da traça.
O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne. Entesourastes para os últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras, e que por vós foi diminuído, clama. E os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Ou seja, os ricos estavam explorando os mais pobres. E esse tipo de exploração é um dos fatores que resultam em pobreza e também em desigualdade social. E nós vamos encontrar nas Escrituras Sagradas Deus, condenando esse tipo de atuação. Então a Bíblia vai recomendar fortemente princípios econômicos, e dentre eles nós vamos ver essa condenação àqueles que manipulam a economia. É claro, assim como nós falamos acerca do problema da fome que impera no mundo, impera na sociedade, e que além desses aspectos estruturais que nós podemos atuar para erigir um sistema adequado para a vida em sociedade, para que as pessoas possam ter liberdade, para que possam trabalhar, para que possam conquistar o alimento através dos seus próprios esforços, obviamente que nós vamos também ter que caminhar para a assistência, e não somente a assistência, mas também o desenvolvimento. E aqui, uma vez mais, entra a atuação da igreja. A igreja, além da ajuda específica àqueles que têm necessidade, que vivem numa situação de pobreza, a igreja pode desenvolver projetos sociais importantes. E daí a importância da juventude, ela entender essa problemática e atuar também. Isto é, ter consciência do problema e ajudar. De que maneira a igreja e os jovens podem ajudar enfrentando esse problema? Pode ajudar, sim, distribuindo alimentos, pode ajudar dando palestra àqueles que precisam de um emprego, sobre temas básicos como informática ou qualquer atividade técnica que as pessoas precisam ser capacitadas. Ou seja, então, o primeiro momento é assistência, é ajudar aqueles que precisam. Mas além da assistência, a igreja pode também e deve trabalhar no desenvolvimento. Isto é, preparar essas pessoas que vivem uma situação de fragilidade para que elas adquiram condições para adquirir a sua própria subsistência. Ou seja, nós estamos falando de desenvolvimento, para que elas tenham condições de, por si sós, adquirirem o necessário para a sobrevivência delas. São esses os aspectos que eu achei pertinente nós refletirmos nessa lição. Obviamente que essas videoaulas, elas não esgotam o assunto. Como eu mencionei, você vai encontrar conteúdo adicional no livro, que é o livro que complementa a revista da Escola Dominical, mas também você pode pesquisar na internet, você pode ler outros livros que vão ajudar na aplicação desse conteúdo em sala de aula. E mais uma vez, eu oro para que Deus abençoe a tua vida, abençoe a tua aula, que os seus alunos sejam impactados por essas lições, para que eles vejam a importância dessas temáticas, se conscientizem da relevância cristã na sociedade. Que Deus abençoe a tua vida, no nome de Jesus. CPAD, a editora da Escola Dominical.